Senhor, vamos estarmos na casa do Senhor, vamos cultuar o nosso Deus. Vou convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Mateus, no capítulo 19. Mateus capítulo 19, vamos ler a partir do versículo 16. Mateus 19, a partir do versículo 16. Todos acharam? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Senhor Deus, mais uma vez nós te damos graças por podermos estar em tua presença, cultuarmos ao Senhor e ouvirmos, Deus, a tua santa e bendita palavra. Pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração e que o Senhor arranque do nosso coração tudo o que pode nos afastar de ti. Que o Senhor seja o nosso maior e grande amor, e que nada ocupe em nosso coração um lugar que pertence somente a ti, meu Deus. Se conosco, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa te falta. Irmãos, uma das coisas mais difíceis na vida cristã é avaliar a autenticidade da fé de uma pessoa. Deus, de fato, nos dá em sua palavra os meios, os recursos necessários para isso, para fazermos essa avaliação. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz em 2 Coríntios 13:5: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Isso significa que podemos e devemos fazer uma autoavaliação para saber se estamos na fé e se nossa fé de fato é uma fé genuína. Nosso próprio Senhor Jesus, alertando sobre os falsos profetas, em Mateus capítulo 7, versos 15 e 16, ele diz: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos atolhos? O que Jesus está ensinando mais uma vez é que podemos e devemos avaliar o ensino bem como a fé daqueles que nos ensinam, daqueles que estão
à nossa volta. Nós temos esse dever diante de Deus. Também o apóstolo João nos ensina sobre isso. Se nós analisarmos a epístola, a primeira epístola de João, nós vamos perceber que do início ao fim, ela é uma epístola cheia de testes. E João deixou esses testes justamente para que nós tenhamos condições de fazer uma autoavaliação para saber se estamos andando na luz ou se estamos andando em trevas. Então, esse ensino é muito claro na Escritura. Agora, embora seja verdade que sejamos responsáveis por isso diante de Deus, também é verdade que muitas vezes, ao fazermos essa avaliação, nós corremos grande risco de errarmos, de nos equivocarmos ao analisar a nossa fé, ou mesmo a fé de uma pessoa. Aqueles que estão há mais tempo na caminhada cristã, provavelmente já acompanharam pessoalmente, ou se não acompanharam pessoalmente, pelo menos já presenciaram aquele tipo de pessoa que chega na igreja e no primeiro momento você a vê sedenta por Deus, reconhecendo sua necessidade de salvação, desejosa de servir a Jesus Cristo e se tornar participante da vida eterna. E essa pessoa começa a frequentar os cultos com regularidade, ela começa a, você percebe que ela está sempre atenta ao ensino da palavra de Deus. Você vê uma sede nela, ela passa por um discipulado, ela desce as águas do batismo, se torna membro da igreja, se torna uma pessoa ativa, participa das orações, dos evangelismos, enfim, tudo que tem na igreja, ela está empenhada, ela está participando. E você olha para aquela pessoa e pensa: meu Deus, que obra maravilhosa Deus realizou na vida dessa pessoa. Que pessoa de fé ela se tornou. Ali está de fato um salvo no Senhor Jesus Cristo. E de repente, de uma hora para outra, essa pessoa desaparece e não volta mais. Muitos dos irmãos já devem ter presenciado esse tipo de coisa. Eu já presenciei várias vezes. Você liga para aquela pessoa, procura ela, vai até ela, conversa com ela, e ela diz: ah, meu irmão, eu estou desanimado, mas logo eu vou e não aparece. Ah, meu irmão, isso não é para mim, eu não tenho forças, isso não é para mim, eu não quero ser cristão, eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu estava vivendo. Agora, por que isso acontece? Porque algumas pessoas aparecem tão desejosas de Deus e de repente voltam atrás. Porque elas começam tão sedentas por herdar a vida eterna e terminam eternamente condenadas ao inferno. O relato do encontro desse jovem com Jesus Cristo vai nos responder essa pergunta. Na vida desse jovem nós temos, irmãos, o exemplo perfeito de tudo aquilo que devemos fazer e também do que não podemos fazer se desejamos herdar a vida eterna. Então, vamos começar dando uma breve descrição sobre quem era essa pessoa e depois vamos ver os passos corretos que ele deu e os erros que ele cometeu em sua jornada em busca pela vida eterna. Quem era essa pessoa? Embora Mateus não tenha imediatamente informado quem era, ele apenas disse que alguém se aproximou de Jesus. Mais à frente, nos versículos 20 e 22, ele vai nos informar que essa pessoa era um mancebo, era um jovem, era um rapaz muito novo. O Evangelho de Marcos e de Lucas não nos dão essa informação, somente Mateus. Além de jovem, ele era também muito rico. Mateus nos informa no versículo 22 que o jovem possuía muitas propriedades. E Marcos, também no versículo 22, capítulo 10, diz a mesma coisa, diz que ele possuía muitas propriedades. Lucas também, no capítulo 18, versículo 23, nos diz que ele era muito rico. Todos os três evangelhos fazem questão de enfatizar que esse jovem era muito rico. Além de jovem e rico, ele era também um homem de posição. Lucas 18, versículo 18, nos relata que ele era um príncipe. E a palavra que Lucas usa para príncipe é a palavra grega archon. Essa palavra traz a ideia de governador, comandante, chefe, líder. Alguns acham que ele era um líder da sinagoga.
porque de fato ele era alguém muito religioso. Então, esse jovem rico era alguém que possuía um status elevado na sociedade, era um jovem de grande reputação. E por fim, ele era também um jovem muito virtuoso. Mateus, Marcos e Lucas relatam que quando Jesus colocou a lei de Deus diante desse jovem e disse que ele deveria cumprir se quisesse ser perfeito, se quisesse herdar a vida eterna, a resposta imediata desse jovem a Jesus foi: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, o que me falta ainda? E nós veremos mais à frente que esse jovem estava sendo extremamente sincero em sua resposta. Esse jovem rico, de posição, extremamente virtuoso, foi correndo até Jesus em busca da maior necessidade da sua alma, a necessidade de cada pessoa, de cada indivíduo nesse mundo. Ele foi a Jesus para receber a vida eterna. Agora vejamos então quais foram os passos corretos que esse jovem deu e quais foram os erros que ele cometeu em sua busca pela vida eterna. O primeiro passo correto que ele deu foi reconhecer a sua necessidade. Ele reconheceu que, por mais virtuoso que fosse, algo lhe faltava, e ele sabia que esse algo era a vida eterna. O verso 16 diz: e eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Irmãos, o primeiro passo necessário, aquilo que é sine qua non, sem o qual não existe, aquilo que é indispensável para que alguém seja salvo, é reconhecer o seu estado de perdição. É impossível qualquer pessoa entrar na vida eterna sem que primeiro ela reconheça que está miseravelmente perdido, por mais virtuosa que essa pessoa seja. Mas como é difícil o perdido reconhecer isso verdadeiramente. Por um lado, há pessoas, tanto dentro como fora da igreja, que vivem num padrão moral muito abaixo do que esse jovem vivia. E mesmo assim, essas pessoas não conseguem reconhecer o seu estado de perdição. Por outro lado, a tendência do coração daqueles que são abastados, daqueles que possuem muitas riquezas, especialmente aquelas pessoas que professam algum tipo de religião, que vão a uma igreja no domingo, e que são pessoas moralmente corretas, virtuosas, talvez até próximo do que esse jovem era, a tendência de seus corações também é de não reconhecer o seu estado de perdição. O pecado tem um poder terrível para cegar o homem que está preso a ele. Mas com esse jovem foi diferente. O fato de ser jovem, rico, importante, virtuoso, moralmente correto, não foram obstáculos, não foram pedras de tropeço que o impedissem de reconhecer sua necessidade de salvação. Ele conseguiu enxergar isso perfeitamente. Apesar de todas as suas virtudes e de todos os bens que ele possuía, ele reconheceu que algo lhe faltava e que esse algo era a vida eterna. Ele sabia que havia um vazio na sua alma, e ele sabia que esse vazio só seria completado se ele possuísse a vida eterna. Ele reconheceu a sua necessidade de salvação. Um outro passo correto que ele deu é que ele também teve uma atitude correta. O verso 16 diz que alguém, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele foi a Jesus, ele teve atitude. Isso é indispensável se alguém deseja ser salvo. Irmãos, o Espírito de Deus, de muitas maneiras e em várias ocasiões ou circunstâncias, sempre nos desperta, sempre fala ao nosso coração, sempre nos chama ao arrependimento e à salvação. Às vezes num culto como este, quando estamos ouvindo a palavra de Deus, ou o louvor sendo entoado, às vezes por ocasião de uma enfermidade, quando estamos acamados, ou quando um ente querido está
em estado grave, às vezes por ocasião de um velório, ou de um sepultamento de alguém querido que se foi, e nós começamos a refletir sobre a brevidade da vida, e sobre onde aquela pessoa está passando a eternidade, e começamos a pensar que muito em breve nós também teremos o mesmo destino dela. O Espírito Santo sempre usa as situações da vida, do nosso cotidiano, para nos despertar e nos chamar ao arrependimento. Mas o problema é que frequentemente nós abafamos. Nós temos a tendência de sufocar a voz do Espírito de Deus dentro de nós. Nós saímos do culto após ouvir a palavra, uma palavra que falou ao nosso coração, e nos entregamos a conversas sadias. Mas há momentos em que nós deveríamos nos retirar e refletirmos na palavra de Deus, naquilo que ouvimos. Ou então chegamos em casa e ligamos a televisão e começamos a assistir várias coisas e perdemos o foco, esquecemos do que foi ouvido, do que Deus falou conosco. Ou então nos entregamos aos afazeres, coisas listas, ou entretenimentos, ou a qualquer outra coisa. Nós temos a tendência de sempre abafar o Espírito de Deus na nossa alma. Nós fazemos como Saul. Saul, quando estava longe de Deus, vivendo no pecado, o espírito mal da parte do Senhor vinha sobre ele, e ele se sentia mal, e ao invés de ele se arrepender e se voltar para Deus e correr para Deus para ter paz na alma, ele chamava Davi e dizia: Davi, toca a harpa para mim. Ele arrumava subterfúgios para acalmar o seu coração, quando na verdade ele precisava de Deus. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, e muitas vezes o homem que está longe de Cristo no pecado faz a mesma coisa, abafa a voz do Espírito no seu coração. Mas com esse jovem foi diferente. Esse jovem sentiu a sua necessidade e ele correu para Jesus, ele se prostrou diante de Jesus. A expressão que Mateus usa aqui, eis, essa expressão ela indica admiração e surpresa. O português não traz a ideia aqui, mas o grego traz uma ideia de admiração. Mateus estava admirado ao ver aquilo, aquele jovem virtuoso, rico, religioso, correndo até Jesus. E era vergonhoso, irmãos, não era comum um judeu, principalmente alguém de importância na sociedade, correr publicamente, mas esse jovem não se importa com isso. Ele corre para Jesus, ele tem uma necessidade na alma e ele quer supri-la, e ele sabe que só Jesus pode fazer com que a necessidade dele seja suprida. Ele corre e ele se prostra diante de Cristo, sem se importar com o que vão pensar ou com o que vão dizer ao seu respeito. Mais do que isso, a motivação desse jovem também foi correta. Ele pergunta a Jesus: que bem farei para conseguir a vida eterna? Era isso que ele queria, a vida eterna. Ele não tinha qualquer outro interesse. Ele não foi a Jesus por mais nada. Ele queria herdar a vida eterna. Mas desde que Cristo esteve nessa terra até hoje, milhares e milhares de pessoas têm ido a Cristo, têm buscado Jesus, têm enchido as igrejas com a motivação errada no coração. Não primariamente com interesse na vida eterna. Nós temos um relato em João capítulo 6, quando Jesus faz aquele grande milagre da multiplicação. Ele está diante da multidão, ele multiplica ali 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. Após esse milagre, ele entra num barco e vai para o outro lado do mar. As pessoas ali que se fartaram no outro dia percebem que Jesus não está ali, entram também no barco e correm atrás de Jesus. Vão todas para o outro lado, aquela multidão atrás dele. Quando elas chegam lá, elas perguntam: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus responde: na verdade vos digo, vocês estão me buscando
não pelos sinais que vocês viram, mas porque comestes e vos fartastes, porque vocês encheram a pança. Jesus está repreendendo eles, porque a motivação do coração de buscá-lo estava errada. E ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Mateus 15:8, Jesus disse acerca dos escribas e fariseus, e ele poderia dizer a respeito de milhares: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta, não resolve buscar a Deus se o coração não estiver focado em Cristo. E nada mudou, irmãos. Tudo continua como está, não tem nada novo debaixo do céu, como diz o sábio Salomão. Pastores e ovelhas, líderes e liderados, aos milhares têm servido ao Senhor com a motivação errada no coração. Quantos pastores têm se corrompido e têm mercadejado o Evangelho, feito do Evangelho uma fonte de lucro? A motivação não está correta. E Paulo deu um alerta muito sério sobre isso em 1 Timóteo, no capítulo 6, ele disse: alguém vem até vocês e ensina alguma outra doutrina, que se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa é soberba, ela não sabe de nada, mas ela delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. Ele diz: são homens privados, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Eles pensam que receber dinheiro é ser piedoso. E Paulo diz: aparta-te dos tais, se afaste deles, não esteja com eles, porque a motivação do coração deles não é Cristo. Mas por que essas pessoas obtêm êxito? Porque elas conseguem o que querem, porque elas enganam tantas pessoas e arrastam tanta gente atrás de si, porque elas oferecem a essas pessoas exatamente aquilo que o coração delas quer. Mesmo o apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta a Timóteo, diz: porque virá tempo, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina, eles não irão querer ouvir a verdade, mas tendo coceira nos ouvidos. Tem coisa mais gostosa que quando está com a coceira assim e começa a passar a unha? Tem nada melhor, né? Paulo diz: mas eles com coceira nos ouvidos, eles amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eles irão atrás de pessoas que dirão aquilo que agrada o coração deles, aquilo que eles querem ouvir, mas não a palavra de Deus. E então eles dizem a essas pessoas o que elas querem, eles oferecem a elas riquezas, eles dizem que elas serão prósperas, eles oferecem a elas cura, eles oferecem a elas entretenimento, elas dizem que eles podem estar na casa de Deus e viver como o mundo vive e fazer o que o mundo faz, que não tem problema. E assim as igrejas estão enchendo cada vez mais, estão abarrotadas de pessoas cuja intenção do coração está errada, estão vivendo um evangelho fácil e falso, e que no fim das contas irá mandá-las para o inferno. Mas esse jovem não. Esse jovem veio a Jesus com a motivação correta. Ele não estava interessado em riqueza, ele era rico, nem precisava correr atrás disso. Ele não foi por causa de cura, ele era um jovem que provavelmente estava esbanjando saúde, ele foi correndo a Cristo. Ele não foi atrás de ser entretido. Eu vou a Jesus porque diante de Jesus eu posso servir a Deus de qualquer maneira. Não, ele foi porque ele desejava a vida eterna, ele sentia uma grande necessidade na sua alma, e ele sabia que somente em Deus essa necessidade poderia ser suprida. Qual é a motivação de você estar buscando a Jesus?
Mas infelizmente, irmãos, apesar de todas as virtudes e de tudo quanto esse jovem fez de correto em busca da vida eterna, ele estava também tomado de uma grande cegueira espiritual. Ele cometeu muitos erros diante de Cristo. Verso 16 nos diz primeiro que ele estava totalmente equivocado acerca de quem era Jesus, acerca da natureza de Jesus. Ele diz: bom mestre. Ele chama Jesus de bom mestre. Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Esse jovem reconheceu a sua necessidade de salvação. A sua atitude foi correta, a sua motivação foi correta. Ele foi a pessoa certa, pois foi a Jesus. Mas ele viu em Jesus mais um mestre do que um salvador. Ele não viu em Jesus aquele que poderia salvá-lo, mas sim aquele que poderia dizer a ele o que ele mesmo poderia fazer para herdar a vida eterna. Esse jovem cometeu o mesmo erro que Nicodemos cometeu. A Bíblia diz que Nicodemos foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. De certo modo, esse jovem foi melhor do que Nicodemos. Porque Nicodemos foi de noite, provavelmente por medo de que os escribas e fariseus descobrissem e expulsassem ele da sinagoga. Esse jovem não, ele foi à luz do dia, ele foi correndo diante da multidão, ele se prostrou diante de Cristo, ele queria a vida eterna. Mas tanto Nicodemos quanto ele viram Jesus como um bom mestre, mas não o reconheceram como o Deus encarnado que poderia dar a eles a vida eterna. Ele também estava errado acerca da sua própria natureza e da natureza da vida eterna. O que eu farei, que bem eu farei para conseguir a vida eterna? Ele acreditava que a vida eterna poderia ser conquistada por meio de boas obras. E pior, ele se achava bom o suficiente para realizar as boas obras necessárias para que tivesse direito à vida eterna. Ele estava totalmente cego. Estava cego com relação à natureza da vida eterna, porque a vida eterna é um dom gratuito de Deus, é uma dádiva que jamais poderia ser alcançada por meio de boas obras, e estava errado com relação a si mesmo, porque ele achava que poderia realizar as obras. E a exceção de Jesus Cristo, irmãos, não há homem algum na face dessa terra que seja bom o suficiente para cumprir com perfeição a lei de Deus e ter direito à vida eterna. Mas esse homem achava que conseguia. Ele estava errado acerca de quem era Cristo, de quem ele era e de como a vida eterna era conseguida. E Jesus vai então corrigir esse jovem. Jesus começa corrigindo esse jovem com relação a quem Jesus é. Jesus diz a ele no verso 17, e ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus não está negando ser bom, e muito menos negando ser Deus. Jesus é bom e Jesus é Deus. Jesus estava fazendo aqui exatamente o contrário. Jesus estava levando esse jovem a entender que ele deveria reconhecê-lo como Deus. Jesus estava dizendo ao jovem: jovem, a sua visão, a sua ideia de bondade é muito limitada, é muito pequena. E jovem, somente Deus é perfeito, somente Deus é santo, somente Deus não tem pecado, somente Deus é totalmente justo e faz todas as coisas corretas. Portanto, somente Deus é bom. Então, jovem, não faz sentido você me chamar de bom e não me reconhecer como Deus. É isso que Jesus está dizendo a esse jovem. Agora, ao longo da história, sempre existiram pessoas que negaram
a divindade de Jesus, mas ao mesmo tempo queriam elogiá-lo. Queriam dizer que ele era um homem bom, ou que ele era um grande líder, ou um grande profeta, como Moisés, ou que ele foi um grande mestre da moral, cujos ensinos éticos são dignos de serem praticados. Mesmo os inimigos do Evangelho, que negam a divindade de Cristo, sempre tentaram elogiá-lo. Todavia, isso não faz o menor sentido. Isso é ilógico, é irracional. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz que só há 3 alternativas acerca de Jesus Cristo. Ou Jesus Cristo foi um grande mentiroso, ou Jesus Cristo foi um louco, um lunático, um doido, ou Jesus Cristo foi quem ele disse ser, o Deus encarnado. Pensa comigo. Aparece de repente um homem entre os judeus. Ele é de Nazaré, é um judeu, filho de um carpinteiro chamado José e de uma mulher chamada Maria. Todo mundo sabe quem ele é. E de repente ele começa a dizer coisas que só Deus poderia dizer. Ele começa a dizer que ele veio do céu, que ele é o Filho de Deus e veio para cumprir a vontade do seu Pai. Ele disse que ele é maior do que Abraão, que antes que Abraão existisse ele já era, ele já existia, ou seja, ele é desde toda a eternidade. Ele disse que é maior do que Moisés. Ele disse que ele tem autoridade para perdoar pecados, e pecado de qualquer pessoa. Imagine se você me ofende e eu te digo, tudo bem, meu irmão, minha irmã, eu te perdoo. Isso é perfeitamente natural. Mas imagine se você me ofende e o irmão Abner diz, tudo bem, minha irmã, eu te perdoo. Ele estaria tomando uma prerrogativa que é de Deus. Ele estaria se colocando no lugar de Deus. Somente Deus pode perdoar qualquer pecado de qualquer pessoa que tenha pecado contra qualquer um. Nós não podemos fazer isso. Mas Jesus disse, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. E ele dizia, vai e não peca mais, pode ir, eu te perdoo. Ele está claramente em várias ocasiões dizendo que ele é Deus, que ele vai morrer, ele vai ressuscitar. Então, se ele afirmou ser Deus e não era, ele só pode ter sido um grande mentiroso. Se ele não quis mentir, mas realmente acreditava ser Deus e não era, então ele era louco. Agora, se ele não era um mentiroso e também não era louco, então nós precisamos admitir que ele era Deus. Não há outra alternativa. Ninguém pode elogiar Jesus e não reconhecer que ele é o Deus encarnado que veio para salvar o pecador. Se alguém ousa admitir que Jesus foi mentiroso ou louco, não pode fazer qualquer elogio, não pode dizer que ele é um homem bom, ou um grande líder, ou um grande profeta, ou um grande mestre da moral, porque ele é um mentiroso ou um louco não pode ser chamado de nada disso. Se alguém ousa admitir que Jesus foi um mentiroso ou um louco, precisa também admitir que por mais de 2000 anos, toda a humanidade tem sido enganada por um louco ou por um mentiroso, porque mais de 2000 anos se passaram, e até hoje, homens e mulheres, adultos e crianças, ricos e pobres, negros e brancos, gente de toda raça, tribo, língua e nação, tem se prostrado diante de Cristo e reconhecido que Ele é Deus. Então, se não há lógica, se você não pode admitir que Jesus era louco, ou que Ele era um mentiroso, então admita, Ele é o Deus encarnado, aquele que veio para morrer pelo pecador, ressuscitar ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus também corrige esse jovem acerca da visão que ele tem de si mesmo e da vida eterna. Jesus diz no versículos 17 e 18: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? Jesus diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
coloca diante desse jovem a segunda tábua da lei de Deus. Os irmãos se lembram que os 10 mandamentos eram feitos em 2 tábuas. 4 mandamentos na primeira tábua da lei, que dizem respeito ao relacionamento entre o homem e Deus, e 6 mandamentos na segunda tábua, que dizem respeito ao relacionamento entre o homem e o seu próximo. Jesus coloca diante desse jovem a segunda tábua da lei e diz: você quer ser perfeito, quer herdar a vida eterna? Cumpra esses mandamentos. Provavelmente nós daríamos nota 0 para Jesus no quesito evangelismo. Se alguém chega para você e pergunta assim: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Qual é a sua resposta? Não, Pamela, você crê em Jesus Cristo. Qualquer um de nós aqui que conhece a Bíblia, que sabe que a salvação é dada pela fé, diria: não há nada que você possa fazer, você precisa crer em Jesus. Nós responderíamos em termos de fé, mas Jesus não. Jesus, esse jovem vem a ele tratando da vida eterna em termos de obra. O que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus responde em termos de obras. Jesus poderia ter respondido ao jovem o que ele ensinou em João 6,40: jovem, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou então Jesus poderia ter dito o que disse em João 6, 28 e 29 para a multidão, aquela mesma multidão que foi atrás dele por causa de comida. Elas perguntaram: o que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu para eles: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou Jesus poderia ter ensinado para esse jovem o que Paulo ensinou à igreja de Éfeso: pela graça, jovem, você é salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é o dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas não, esse jovem vê Jesus todo equivocado, achando que ele pode fazer algo para herdar a vida eterna, e Jesus coloca a lei diante dele e fala: então tá, faça isso, se você fazer isso, você vai herdar a vida eterna. É claro, irmãos, que Jesus não está errado no seu evangelismo, ele está simplesmente mostrando a esse jovem a incapacidade dele de cumprir a lei. Esse jovem não enxergava, ele era virtuoso, ele achava que poderia fazer isso, ele não se via como um terrível pecador, embora soubesse que algo lhe faltava. E Jesus coloca diante dele a lei, com a intenção de mostrar para ele que ele não poderia cumprir a lei. Então ele precisaria se voltar para Deus, se humilhando, reconhecendo que não poderia salvar a si mesmo. Quem poderia obedecer toda a lei de Deus sem quebrar um mandamento sequer, pelo menos uma vez na vida? Isso é impossível. Todavia, ainda assim o jovem não enxerga a sua incapacidade. Ele está cheio de autojustiça. Ele está tomado de cegueira espiritual. E ele responde para Jesus, no versículo 20: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Irmão, esse jovem foi sincero. Ele não estava sendo hipócrita. Ele não estava tentando ludibriar Jesus, enganá-lo. Ele estava sendo extremamente sincero diante de Jesus. Ele vivia num padrão moral elevadíssimo. Ele cumpria a lei, embora não em sua totalidade, mas ele não tinha consciência disso. Ele era um jovem fantástico. O problema dele é que ele estava equivocado quanto à natureza da lei de Deus, porque Deus requer de nós não apenas a obediência externa, mas a obediência interna, a obediência do coração. Ninguém pode simplesmente chegar diante de Deus com atos de obediência se o coração não estiver em obediência também. O primeiro mandamento que Jesus cita para ele diz: não matarás. Talvez aqui ele já tenha ficado no caminho. É claro que ele nunca tinha matado alguém. Se ele tivesse, ele não diria isso, que sempre cumpriu toda a lei. Esse jovem nunca assassinou alguém. Mas Jesus ensina em Mateus 5, 20 e 21: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se
se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Tanto aquele que mata, quanto aquele que sente raiva no coração, é digno da mesma punição. 1 João 3,15: qualquer que odeia seu irmão é homicida. Você já odiou alguém alguma vez? Você nunca matou alguém. Eu espero que ninguém já tenha matado alguém. Mas já sentiu ódio alguma vez no coração por alguma pessoa? 1 João diz: qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Não é apenas o ato, é o coração. Não cometerás adultério, jovem. Eu nunca cometi. Jesus disse em Mateus 5, 27 e 28: qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Muitos maridos nunca traíram a esposa fisicamente, mas já foram adúlteros no coração. Muitas mulheres nunca traíram o esposo fisicamente, mas já foram adúlteras no coração. São dignas da mesma condenação. Não são cumpridores da lei de Deus. O jovem não conseguiu enxergar que seu coração estava cheio de autojustiça e que ele era incapaz de cumprir a lei de Deus. Então ele perguntou a Jesus: o que me falta ainda? Marcos relata que nesse momento, Jesus, olhando para o jovem, o amou. Jesus amou esse jovem, se encantou com esse jovem. Jesus fitou os olhos dele, e o coração de Jesus pulsava de amor. Jesus sabia quão sincero esse jovem estava sendo. Jesus sabia que ele queria mesmo a vida eterna, e Jesus desejou ardentemente que esse jovem fosse salvo. Então Jesus coloca o teste final diante dele. Jesus dá a esse jovem uma ordem, e a reação que esse jovem tem diante da ordem de Jesus finalmente revela o que o jovem realmente tinha no coração. Jesus disse ao jovem, no verso 21, se queres ser perfeito. E nesse momento, é possível que o coração do jovem tenha se enchido de expectativa. Finalmente, ele vai me dar uma resposta. Finalmente, Jesus vai me dizer o que eu poderei fazer para ser perfeito, para herdar a vida eterna. Marcos relata que Jesus disse: se você quer ser perfeito, jovem, uma coisa te falta. Imagina você perguntar para Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E ele fala: falta uma coisa para você. Esse jovem deve ter pensado: eu estou muito bem com Deus, que maravilha, falta uma coisa. Ele vai me dizer, eu irei cumprir, eu irei saciar esse desespero da minha alma, eu irei conseguir a vida eterna. E Jesus diz ao jovem: vai, jovem, vende tudo que tens e dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Então você vem e me segue. Era tudo o que ele precisava fazer. Nessa ordem que Jesus dá, estão contidos todos os 10 mandamentos. A primeira e a segunda tábua da lei. O relacionamento entre Deus e o homem, e o relacionamento entre o homem e o seu próximo, estão todos contidos nessa ordem de Jesus. Jesus ensinou certa vez, quando um fariseu perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus conclui dizendo: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em outras palavras, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós estaremos obedecendo, cumprindo toda a lei de Deus. E é isso que Jesus coloca diante do jovem. Se ele obedecesse de coração na ordem de Jesus, ele teria demonstrado amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ao vender os seus bens e repartir pelos pobres, ele estaria demonstrando que para ele pessoas são mais importantes do que suas riquezas. E ao mesmo tempo, ao abrir mão das suas riquezas, ele estaria demonstrando que para ele seguir a Jesus Cristo e herdar a vida eterna é mais importante do que qualquer bem que ele possuía, que nada ocuparia um lugar no coração dele, um lugar que é só de Deus, só de Jesus no coração dele.
Mas é triste o que Mateus nos relata. Mateus diz no verso 22 que o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Esse jovem tinha tudo para ser salvo, mas a postura que ele assumiu diante da ordem de Jesus finalmente revelou onde o coração dele realmente estava. Ele era jovem, tinha toda uma vida pela frente para servir a Deus. Ele era rico, ele poderia investir no reino de Deus, poderia juntar tesouros no céu. Ele era importante, cheio de virtudes, ele poderia influenciar as pessoas que o admiravam. Ele reconheceu a sua necessidade de salvação, como a maioria das pessoas não consegue reconhecer. A atitude desse jovem foi correta. Ele correu para a pessoa certa, ele se prostrou diante dela, ele herdou, ele desejou a vida eterna. A motivação dela não era outra senão esta, mas quando esse jovem foi colocado à prova, ele foi achado em falta. Por mais que ele tenha desejado a vida eterna, por mais que ele tenha ansiado pela vida eterna, havia algo que ele desejava mais, que ele amava mais: as suas próprias riquezas. Dessas ele não poderia abrir mão. Ele não foi a Jesus em busca de riquezas, mas ele deixou de seguir a Deus para não perder as riquezas que ele tinha. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado com as riquezas. Esse jovem revelou ter um coração extremamente idólatra. O Deus dele eram as riquezas que ele possuía. Aqueles que possuem riquezas precisam cuidar do coração, para que o coração não seja escravizado por elas. A Bíblia nos dá muitos alertas acerca daqueles que têm muitas riquezas. A riqueza muitas vezes afunda muitos homens na ruína eterna, diz a Escritura. E talvez você esteja pensando: graças a Deus, do mal desse jovem eu não sofro, nem dinheiro eu tenho, estou devendo todo mundo, sei nem como é que eu vou pagar. Duas coisas para te dizer. Primeiro, você está em pecado porque está devendo todo mundo. Mas, embora as riquezas sejam uma pedra de tropeço para muita gente, como foi para esse jovem, o ensino fundamental aqui é sobre o perigo da idolatria no coração. A raiz do problema é a idolatria no coração. Esse jovem não se perdeu porque ele possuía muitas riquezas. Ele se perdeu porque ele foi possuído por elas. Ele idolatrou elas. As riquezas ganharam no seu coração um espaço que jamais poderia ganhar. Elas ganharam no seu coração um lugar que só pertencia a Deus. E talvez você não tenha tantas posses como esse jovem tinha e nem chegue perto, mas talvez falte alguma coisa para você. O que te falta? Será que existe alguém ou alguma coisa que você tenha que você jamais poderia abrir mão por amor a Jesus? Se Jesus dissesse: abra mão disso e você terá um tesouro no céu, será que há alguma coisa no seu coração que você pelo menos passe pela sua mente: disso eu não poderia abrir mão, isso seria Deus me pedir demais? Se há, você está na mesma condição desse jovem. Nada pode ocupar em nosso coração um lugar que pertence somente a Deus. Jesus deixa bem claro no versículo 29 que qualquer coisa ou pessoa de que você não esteja disposto a abrir mão por amor a Jesus, essa coisa ou pessoa se tornou o seu Deus. Você se tornou um idólatra. O que te falta? Do que você teria dificuldade de abrir mão por amor a Deus? O jovem retirou-se triste, e Jesus diz aos discípulos: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus.
E os discípulos, ouvindo isso, se assustam, vendo aquele jovem rico indo embora, aquele jovem virtuoso, e perguntam: mas então, Senhor, quem poderá salvar-se? Se esse jovem virtuoso não pôde, quem poderá? E Jesus responde no verso 26: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Aquele jovem está partindo e Jesus olha para ele e diz: está vendo esse jovem? Se há qualquer pessoa que queira ser salva, como ele quis ser, tentando ser salvo por sua própria justiça, por suas próprias virtudes, não herdará a vida eterna, porque aos homens isso é impossível. Mas se alguém quer ser salvo, precisa depositar a confiança em Deus, a fé em mim, porque para Deus tudo é possível. Eu finalizo. Eu tenho um amigo na empresa que eu trabalho. Esse jovem, ele ficou muito tempo longe do Evangelho, longe de Deus, vivendo no pecado. Novo, tem um bom conhecimento da palavra de Deus, mas se afastou, começou a se afundar cada vez mais no pecado, e ele não conseguia mais força para retornar à presença de Deus. E a consciência dele o martirizava a cada dia. Ele sabia que estava longe de Deus, ele sabia que estava vivendo no pecado, ele sabia que algo lhe faltava, ele sabia o que era a vida eterna. Ele sabia que ele precisava voltar para Deus, mas ele não conseguia. Um certo dia, quando eu morava em Campo Grande, alguns anos atrás, eu estava dormindo à tarde. Quando eu acordei, eu peguei o celular e tinha uma mensagem dele. A mensagem dizia: adeus, meu amigo. Eu estou indo para a terceira ponte tirar a minha vida. Eu não aguento mais esse sofrimento. Eu tentei ligar para ele, mandei mensagem, não obtive sucesso, ele não atendeu, não retornou. Tudo que eu pude fazer no momento foi dobrar o meu joelho e orar. Deus, tenha misericórdia. Não deixe ele fazer isso, não deixe ele se matar. Traz ele de volta para os seus caminhos. E à noite ele entrou em contato comigo e disse que não teve tido coragem de fazer isso. Os anos se passaram e ele continuou longe de Deus, continuou sofrendo, a consciência cada vez pesando mais, e os pensamentos de suicídio aumentando cada vez mais na sua mente. E num certo dia, alguns meses atrás, ele estava na sala da empresa, na sala de descanso, vendo televisão, e aí mostrou lá que a Mega Sena estava acumulada, e ele pensou: quer saber? Vou jogar na Mega Sena. Eu nunca joguei, vai que eu tiro a sorte grande, vai que eu ganho. E imediatamente veio outro pensamento à mente dele. Ele falou: não vou fazer isso, eu não posso fazer isso, porque se eu ganhar, eu nunca mais volto para Deus. Acabou o intervalo dele, saiu para fazer a sua viagem. Quando ele estava voltando, o Espírito de Deus fez ele lembrar do que ele tinha pensado, da preocupação que ele havia tido de ganhar na Mega Sena e nunca mais voltar para Deus, passar a eternidade longe do amor de Deus. E aquele jovem começou a chorar dentro do ônibus compulsivamente. Chorou e chorou e chorou, porque ele entendeu naquele momento que era o Espírito Santo falando com ele, que era o Espírito de Deus despertando ele, que aquilo não poderia ter vindo dele mesmo, porque ele estava atolado no pecado. Naquele momento ele entendeu que quando o homem está preso à riqueza, ele pode passar a eternidade longe de Deus. Naquele momento ele entendeu que por mais distante que ele estivesse de Deus, Deus ainda o amava, e o Espírito Santo continuava chamando ele ao arrependimento e a desfrutar da paz e do amor de Deus. Pouco tempo depois ele retornou nos caminhos do Senhor, e hoje ele está se firmando a cada dia. Ainda tem suas dificuldades, mas o Senhor tem sustentado ele, porque ele ouviu a voz do Espírito de Deus. Ele sabia que para ele era impossível, mas ele soube que para Deus nada é impossível, e Deus o salvou.
Entregue a sua vida a Cristo, ouça a voz do Espírito de Deus, não permita que coisa alguma ocupe no seu coração um lugar que só pertence a Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, quão difícil é um homem preso ao pecado reconhecer a necessidade de salvação. E mesmo aqueles que reconhecem, ainda precisam percorrer um longo caminho, porque o pecado de todas as formas nos engana. O pecado tenta fazer com que achemos que somos bons, ou então tenta fazer com que achemos que somos mal demais para sermos alcançados. Ajuda-nos, Deus. Ó Espírito Santo, fala ao nosso coração, revela-nos a grandeza e o poder de Cristo. Mostra-nos, Deus, a nossa incapacidade, mas faça-nos enxergar muito além disso. Faça-nos enxergar que o Cristo que morreu por nós na cruz nos purifica por seu sangue de todo pecado. Arranca a incredulidade dos corações, Espírito de Deus. Tira tudo aquilo que os prende e que os afasta do nosso Salvador. Salva os perdidos e seja glorificado nessa tão grande salvação. Porque para o homem é impossível, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Ajuda-nos a dar ouvidos à sua voz, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.